a entidade que realizou atividade considerada relevante à sociedade brasileira, a ONG Auditoria Cidadã da Dívida, que apresentou a sugestão número 9 de 2022, que propôs o projeto de lei complementar pelo limite dos juros no Brasil, sendo aprovada na CLP e transformada no PLP 104 de 2022, que dispõe sobre o limite legal das taxas de juros em contratos e operações financeiras. Altera a Lei número 1521, de 26 de dezembro de 1951, e dá outras providências. O tema é considerado de extrema relevância para a sociedade brasileira. Assim, convidamos para receber o prêmio em nome da entidade, sua coordenadora nacional, a senhora Maria Lúcia Fatorelli. Para entregar o prêmio, convido o senhor deputado José Silva. Não, tira você, depois eu tiro. Com a palavra, a senhora Maria Lúcia Fatorelli. Bom, boa tarde a todas e todos. Uma gratidão imensa ao presidente da CLP, deputado Pedro Xay, ao deputado também, me deu branco, José Silva, e a nossa querida deputada Luísa Erundina, que essa comissão carrega a força constante dela, mesmo quando ela não está aqui fisicamente, a energia dela está aqui enquanto ela está se tratando nesse momento, mas ela está sempre, ela foi fundadora e extremamente ativa nessa comissão. Não posso deixar também de cumprimentar toda a equipe técnica e administrativa dessa comissão, por seu trabalho brilhante, e agradecer por esse prêmio. Esse prêmio que revela o reconhecimento ao trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, que não é apenas o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida. Esse projeto de lei é uma construção de fato coletiva. Ele nasceu no âmbito da Auditoria Cidadã, foi levado por nós para o Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, um organismo da CNBB, que leva o nome do nosso querido padre Thierry Linar, e onde nós, durante várias reuniões, discutimos, contamos com o apoio de juristas, de técnicos legislativos, construindo um projeto realmente viável. Por quê? Os juros no Brasil são um câncer na economia desse país. Corrói, mata a economia desse país. Mata empresas, leva 80% das famílias brasileiras hoje ao desespero por conta de dívidas altíssimas. Os juros praticados no Brasil são os mais elevados do planeta. E não há justificativa técnica nem econômica para isso. É uma verdadeira usura. E usura é crime. Nós não podemos continuar convivendo com isso. Além do mais, os juros são o principal fator de crescimento da dívida pública, tanto em âmbito federal como de estados e municípios. A dívida cresce, multiplicada pelos juros, sem contrapartida alguma em investimentos para a população. E aí, a dívida alta passa a ser a justificativa para o teto de gastos, para os contingenciamentos,
para as contrarreformas que retiram direitos da sociedade e desmontam o Estado, como a reforma administrativa quer fazer, tem sido também a justificativa para as privatizações das estatais. Todas as privatizações que acontecem no Brasil têm por trás a justificativa de pagar a dívida. Então, a dívida, ela é o centro dos problemas econômicos desse país. E que dívida é essa? O próprio Tribunal de Contas da União já falou que não tem contrapartida. E os dados do Banco Central comprovam que é uma dívida feita de juros sobre juros. Então, quando a gente fala em limitar os juros no Brasil, nós estamos falando, de fato, em um benefício para a coletividade, como esse prêmio justifica. Porque é um benefício que vai atingir mais de 80% das famílias brasileiras que estão aí penando, pagando a mesma dívida várias vezes, que estão levando as empresas à falência, agravando o desemprego e está fazendo a dívida pública crescer com todas essas consequências que eu já falei. Então, a nossa proposta legislativa começou muito bem. Ela foi, de fato, construída coletivamente, democraticamente. Ela caiu aqui nessa Comissão de Legislação Participativa e teve a honra de ser relatada pelo deputado Pedro Uxai, que aprovou a nossa proposta e a transformou em projeto de lei complementar 104 de 2022, que agora está na Comissão de Finanças e Tributação. E, até agora, está muito bom, mas precisa avançar. Contamos com os senhores que estão aqui hoje e contamos com todos os parlamentares dessa casa para que votem favoravelmente, sem alterações. A proposta prevê limite de juros em 12% ao ano. É suficiente, é mais que suficiente. 12% é o teto. Vários países do mundo praticam juro próximo de zero. Por que aqui tem que ser essa indecência de algumas bandeiras de cartão cobrar mais de 1000% ao ano, fazendo a pessoa pagar mais de 10 vezes em um ano a mesma dívida? Além disso, o projeto de lei quer acabar com um mecanismo que existe no Brasil, que é cooperado pelo Banco Central, que remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. O nosso dinheiro que está lá nos bancos, dinheiro das empresas, dinheiro dos órgãos públicos, que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, para circular na economia, gerar emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico, o que os bancos fazem? Depositam no Banco Central. E o Banco Central remunera todo esse dinheiro da sociedade para os bancos. Então, enquanto esse dinheiro que é do povo ficar sendo esterilizado no Banco Central, rendendo juros só para o banco diariamente, os bancos não vão emprestar juro baixo. Então, as duas coisas estão interligadas. Por isso, o nosso projeto de lei prevê também o fim dessa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Isso tem que acabar. A consequência disso é o que nós vimos, por exemplo, em 2021, ano passado, em pandemia. País paralisado, PIB caindo, desemprego alto, pessoas morrendo, empresas fechando, e o lucro dos bancos subiu 49% em um ano. Não é possível continuar assim. Então, eu agradeço imensamente essa homenagem, espero que ela ecoe para os demais parlamentares aqui na Câmara e no Senado, para que realmente escutem a sociedade. O senhor falou muito bem, deputado Pedro Uxai, essa comissão é a comissão da escuta. E nós esperamos que todos os parlamentares dessa casa e do Senado, de fato, escutem esse clamor da sociedade brasileira, que está extremamente sacrificada pelos juros altos, uma verdadeira usura que tem ocorrido historicamente nesse país.
Isso tem que acabar. Esse jogo precisa virar e termos juros civilizados para que o país possa se desenvolver socioeconomicamente e que a riqueza, a abundância que existe nesse país possa ser distribuída para o fortalecimento da democracia. Muito grata, compartilho essa homenagem com todas as entidades que constroem a Auditoria Cidadã e o Observatório de Finanças de Economia Francisco e Clara. Muito grata.